Olá, meus irmãos. Mais uma vez estaremos estudando a revista Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Esta revista que foi confeccionada para nos colocar a par de um pouco, da nossa biografia, a biografia da nossa denominação batista, desde o seu fundamento entre os separatistas ingleses até os dias atuais. Esta é a atual revista e hoje estaremos estudando a lição 7, os batistas no Brasil. Antes de começarmos a estudar, eu gostaria de fazer uma oração. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por permitir que nossos irmãos viessem de outros países, Senhor, e nos trouxessem a palavra de Deus a partir do século XVIII, com nossos irmãos batistas, nossos heróis missionários. O Senhor que nos permitiu que essa bênção chegasse até nós, bênção de salvação, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar conosco hoje nesse estudo, os batistas no Brasil, e que o Senhor possa acompanhar o nosso trabalho e nos abençoar. Que possamos fazer a sua vontade, alcançar as nossas vocações em nossas igrejas, em nosso bairro, que este é o campo missionário que o Senhor nos deste. Que possamos ter sucesso, Senhor, para a expansão do Teu reino, não por nossa vontade, ou por nosso trabalho, por nós mesmos, Senhor, mas por Ti, aquele que nos vocacionou, aquele que nos chamou, aquele que nos perdoou, nos santificou. Obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor nos sustentou. Esteja conosco hoje, sempre, e que possamos, Senhor, sempre fazer a Tua vontade e o Teu bem-querer. É a oração que eu faço, agradeço pedindo. Em nome de Jesus, amém. Página 41, diz assim: a chegada dos primeiros batistas ao Brasil. A chegada dos primeiros batistas ao Brasil tem ligação direta à Guerra de Secessão, ou à Guerra Civil, entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos. Nos anos de 1860 até 1865, foi quando Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Havia um cisma que abalava os Estados Unidos da América. Esse cisma ocorreu por quê? Porque muitos americanos na zona, no perímetro norte do país, procuravam se desenvolver se aproveitando da Revolução Industrial e de encontro com os interesses da região sul dos Estados Unidos. A região sul era totalmente diferente. Eles tinham um entendimento um tanto quanto arcaico. Eles não eram abolicionistas e tinham um defeito muito grande. Eles acreditavam na supremacia branca. E agora aqui, principalmente no sul dos Estados Unidos, Alabama, Geórgia, Carolina do Sul, entre outros estados, o que ocorre? Ocorre que esses grandes fazendeiros e agricultores, é esse tipo de enredo que o sul dos Estados Unidos ainda enfrenta, a supremacia branca, com essa imaginação de que os seres humanos não eram iguais. Por isso, haveria mão de obra escrava, haveria mão de obra negra, para o quê? Que não merecia ser assalariada. Então havia o quê? Esses dois pensamentos. O país desenvolvido no norte do país, no centro do país, e queria expandir para o sul. E queria levar o quê? O trabalho assalariado, e queria que as pessoas tivessem uma melhor distribuição de renda. E o que ocorre? Os sulistas, a supremacia branca dizia: não, nós não permitiremos isto. Nós não somos abolicionistas. Nós iremos pressionar o presidente Abraham Lincoln para que a nossa ideia venha de encontro e nós possamos tomar o país com a nossa ideia. E aí o que ocorre? Ocorre que Abraham Lincoln, ele assume a presidência em 1860 e ele é um presidente que ele não consegue o quê?
agradar nenhum dos dois lados. Ele não consegue agradar nem o lado dos sulistas, nem dos nortistas. E a Inglaterra, como tinha muito interesses econômicos, né, participantes da aristocracia norte-americana, o que eles fizeram? Eles também forçaram Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln ele tenta fazer o quê? Um acordo, dizendo que realmente haveria uma reestruturação do sul do país, do sul dos Estados Unidos. Mas seria gradativo, de forma lenta. Isso acabou minando a paciência dos nortistas. E o que ocorre? O que isto tem a ver com a nossa missão, os batistas no Brasil? É que 50 mil norte-americanos são subjugados pelo norte do país, são humilhados, ultrajados, têm suas posses, terras tomadas. E o que ocorre? Ocorre que 50 mil norte-americanos, sulistas, eles vêm para o Brasil para reconstruir. Até porque o Brasil ainda não pensava o quê? Na abolição. Então eles se sentiam em casa aqui, podiam começar. E o que eles fizeram? Eles vieram para o Brasil. Eles vêm para o Brasil e começam a vida. Principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tanto que a influência americana é tamanha que eles formam uma cidade que hoje é chamada o quê? Americana, no estado de São Paulo. De tanta influência que houve. E por isso, o que ocorre? Thomas Bowen é o primeiro pastor que vem para o Brasil fazer missões. Ele falava o corumbá, que era uma das línguas que os escravos negros entendiam. Ele estava estava progredindo em missões. Só que os donos dos escravos ficaram com muito medo de Thomas Bowen. Por quê? Porque ele falava na língua nativa dos escravos. E eles não entendiam, os donos, o que significava aquele diálogo. Aqueles donos de escravos não tinham cultura de Thomas Bowen. Então eles, com medo de haver alguma retaliação ou revolução incentivada por Thomas Bowen, eles cortam. Eles não permitem que Thomas Bowen tenha contato com os escravos aqui no Brasil, os africanos, os afro-brasileiros. E aí o que ocorre? Thomas Bowen ele volta para os Estados Unidos, para a Convenção Batista do Sul, e ele diz que lá não há como ter progresso, porque a dificuldade é muito grande. A dificuldade cultural, a diferença cultural. Então o que ocorre? Houve a formação de algumas igrejas, principalmente em Santa Bárbara do Oeste e em São Paulo, né? Naquelas cidades ali satélites. Só que o que ocorre? Esses pastores vinham simplesmente para suprir a necessidade desses imigrantes que vieram para o Brasil. Eles já a primeira fonte, ou a priori, o primeiro objetivo, não era fazer missões. E sim fazer o quê? Acomodar, ajudar na acomodação e adaptação dos sulistas americanos no Brasil. Já na página 42 nós temos os primórdios, acordando os gigantes. Né? Aí sim, agora nós temos o quê? O primeiro casal missionário, né? Que vem para o Brasil. Né? Que tanto influenciou, né? O nosso herói, William Bugbee, né? Bugbee, juntamente com sua esposa, nossa heroína, Anna Luther Bugbee, que era uma senhora maravilhosa. O que ocorre? O contato era o seguinte, parece não, né? Vamos ser claros. Chegou o momento do Brasil ser evangelizado. E o que ocorre? O Partido Liberal queria a exploração do Brasil, principalmente da Amazônia. E Dom Pedro II já não estava mais conseguindo ter a influência escravagista que tinha, né? Ele não conseguia ter estabilidade aqui. E o que ocorre? O Partido Liberal trouxe o quê? Trouxe a liberdade, o incentivo. Fez com que Dom Pedro incentivasse os imigrantes virem para o Brasil. E os sulistas, com medo do conflito, eles vêm para o Brasil e se fixam principalmente em São Paulo. E o que ocorre? Esses imigrantes não trouxeram apenas força de trabalho e o sonho de reconstruir suas vidas. Trouxeram, sobretudo, sua fé em Cristo e os valores próprios do cristianismo, né? Então,
Ainda que eles não vieram com caráter missionário, seus vizinhos eram evangelizados, eles formaram igrejas, colégios para a educação. Então, o que? Aquelas regiões do Brasil, principalmente São Paulo, né, recebeu grande influência dos protestantes. Eu não digo só os batistas, né? Nossos irmãos metodistas, presbiterianos, eles tiveram uma influência muito grande e eles abriram um caminho, né? Eles muitas vezes retiraram o medo que as pessoas tinham dos evangélicos, né? E aí o que ocorre? Ao contrário, os luteranos preferiram ir para o sul do país, né? Pois estavam mais habitados com regiões mais frias, né? Já os sulistas não, eles estavam acostumados com o nosso clima tropical aqui. O sul dos Estados Unidos faz muito calor. Então para eles foi muito bom vir para o Brasil, para a região sudeste do Brasil. E depois de Bowen enfrentar problemas, ele volta. O que ocorre? Já no parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo da página 42, nós temos o quê? Entre os imigrantes que fugiram da guerra, a maioria era evangélica. E entre esses, muitos eram batistas. Vários deles se instalaram na região de Santa Bárbara do Oeste, de São Paulo, e organizaram, em 1871, uma igreja batista naquela cidade. Em princípio, essa igreja realizava seus cultos somente na língua inglesa. Foi o que eu disse. O propósito não era missionário. A prioridade era satisfazer aqui e ajudar a adaptação dos imigrantes. Último parágrafo da página 32. Anos mais tarde, em 1879, outro grupo de imigrantes americanos organizaram a segunda igreja batista em solo brasileiro, no bairro da Estação, onde atualmente se localiza a cidade americana. O que ocorre aqui? Esses americanos sulistas, eles vêm para o Brasil. E quando eles vêm, eles constatam que os brasileiros recebem bem o evangelho. Eles já estão adaptados à cultura. Muitos já falavam português. E já conseguiam se comunicar. E viam que o brasileiro era muito hospitaleiro. Era um povo que abraçava as outras nações. O que eles fazem em sua satisfação? Eles pedem a junta da Convenção Batista do Sul, ou a Convenção Batista de Richmond, para o quê? Enviar missionários para o Brasil. A partir de 1880, o caráter é missionário. Quase 20 anos depois, a situação muda. Os brasileiros, por sua hospitalidade, por sua generosidade, caem nas graças dos americanos. E eles solicitam agora missionários, né? Se Thomas Bowen levou uma impressão ruim para a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, esses americanos que vieram para o Brasil e se instalaram principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, agora eles falam muito bem do Brasil e dos brasileiros. Graças a Deus, né? Página 43, primeiro capítulo. Em razão do trabalho de evangelização intenso que estas duas igrejas já realizavam entre os brasileiros, os componentes da junta missionária americana perceberam a abertura dos brasileiros para receber o evangelho. Então vamos aqui falar um pouco do nosso casal de heróis, os nossos missionários, os nossos heróis de verdade, né? Diferente da Marvel, da DC, os nossos heróis aqui são nossos missionários, o casal Buckby. Buckby é filho de uma família de sulistas que possuíam terras em 2 estados, né, fazendas. Nasceu em 1855 e teve realmente um chamado por Deus aos 12 anos, quando foi batizado. Passou pelas águas, né, do batismo. E ali o que ocorre? E sua família, seus pais o incentivam a isso. Ele vai para a universidade, onde o pastor da igreja, da primeira igreja batista do Texas, né? Ele era reitor de uma faculdade, além de pastor. Ele o incentiva a ir para a faculdade e ele cursa o curso de língua inglesa e teologia. Aos 20 anos ele se forma, ou seja, ele foi para a faculdade com 16, 17 anos, se forma aos 21.
e depois começa a lecionar e estudar matemática. E aí ele volta a trabalhar nos campos da família até que ganha o título, né, para pregar o evangelho e assume o pastoreio de uma igreja, né, o pastorado. E o que ocorre com William Buckby? Ele estava participando de um congresso e ele encontra com Anna Luther, né, uma jovem que, ao contrário de William, ela é filha de um cara de pastor, também batista, de uma mãe, mas que sempre a incentivaram a ser o quê? A ser missionária. E ela ganhou o nome de Anne, em homenagem a Anne Judson, que era a grande missionária da Birmânia, como foi falado pelo irmão Júlio, na última lição, a lição 6 da Escola Bíblica Dominical, né? É o país que está de Myanmar, que está enfrentando hoje uma guerra civil, uma ditadura nos dias atuais. E Anne Judson foi uma das grandes missionárias daquele país. E seu pai, que queria incentivar a filha e pedir a Deus para que a filha fosse missionária, o que ele diz? Ele coloca o nome dela de Anne. E sua mãe chamava o quê? Luther, que era o seu sobrenome. Então ela se chama Anne Luther. E ela muito cedo foi fazer a faculdade de magistério, aos 16 anos, se forma, adorava crianças e o ministério infantil de sua igreja. E eles se encontram no encontro de escola bíblica dominical, onde William era preletor. E eles começam a se conhecer, a se corresponder por cartas, a namorar. E o que ocorre? Ela diz para ele que tem um chamado missionário. E o general Halton, que era o grande missionário da Junta de Missões da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, vem ao Brasil, fala do campo missionário, da vocação para Anne. Anne fica entusiasmada para ir para o Brasil e chama e pede para que o William participe da reunião. Ali ele é convencido pelo Espírito Santo a ir a ser missionário no Brasil, e eles partem em lua de mel, em casamento, anos depois, 7 semanas de lua de mel dentro de um navio saindo do sul dos Estados Unidos para o Brasil. Ali nós vemos o grande casal Buckby, e nesses anos, preparando para ser missionário no Brasil, eles começam a estudar sobre a cultura, a religião, a culinária, ou seja, eles começam a se ambientar antes de chegar ao Brasil, lendo livros sobre o Brasil, sobre o país do Cruzeiro do Sul, o país no qual eles iriam exercer o ministério e iriam pregar o evangelho em terras brasileiras. Parágrafo 2 da página 43. Assim, em 1881, a junta enviou o casal. Logo depois, em 1882, chegaram Zack Taylor e Kate Taylor para ajudar o casal. Parágrafo 3. Quando o navio que trazia o casal, Buckby, entrou nas águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, eles vislumbraram na silhueta de suas montanhas um grande gigante adormecido. E Buckby então disse à sua esposa, Anne, para mim o Brasil é um gigante. É gigantesco em território, em minerais, em produção de café, de açúcar, mas é um gigante que dorme espiritualmente. E Deus nos mandou até aqui para ajudarmos a despertá-lo do sono. Ou seja, eles vieram com o propósito realmente de evangelizar o Brasil, de morar no Brasil, de ter sua família no Brasil e de abençoar o Brasil com a pregação do evangelho, com o ensino da palavra, levando pessoas a serem salvas, a conhecerem realmente o verdadeiro ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Esses missionários foram recebidos em Santa Bárbara do Oeste e se filiaram à Igreja Batista ali existente, iniciando o estudo da língua portuguesa. O professor dos missionários foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, né? Quem é esse padre? Esse padre, ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, ele era um metodista que se converte, né? Quando é ex-padre, e tem alguns conflitos
com a denominação metodista. E o que ocorre? Quando ele tem o contato com os batistas, ele logo encerra sua caminhada com os metodistas e parte para ser missionário no Brasil. Ele que era professor de português, de língua portuguesa, literatura e também de cultura, né? Ou seja, ensinando os nossos costumes aqui, ensinando a cultura, a música. Terceiro tópico, o primeiro batista no Brasil, né? O primeiro pastor batista brasileiro foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. E assim ter contato com os batistas, logo foi batizado e ordenado pastor, ou seja, passou por uma classe de doutrina, né? Antes de se tornar pastor, conheceu as doutrinas batistas, se apaixonou e logo virou missionário no Brasil. O mais interessante aqui está na página 44, no segundo parágrafo. Teixeira escreveu seu testemunho de conversão e o publicou com o título 3 razões por que deixei a Igreja de Roma. Neste escrito ele revelou que, abalado na minha fé e na consciência, tive uma hora feliz. Compenetrei-me no dever de estudar séria e cuidadosamente a palavra de Deus, ensinos e preceitos de Jesus Cristo. Este seu testemunho causou indignação em muitos fiéis e bastante irritação em lideranças católicas. Visto aqui que os católicos já não estavam satisfeitos, né, com a expansão protestante no Brasil, né? Visto com o que aconteceu com Maurício de Nassau anos antes, né, o século anterior, quando ele veio dos Países Baixos da Holanda para Pernambuco ali, ou Recife, ou Nordeste do Brasil, a empreitada não foi muito bem recebida. E logo eles tiveram que sair do Brasil através da Guerra dos Guararapes, né? Esta guerra eu conheci muito bem no quartel. Nós temos um hino a Guararapes, onde os brasileiros se juntaram aos escravos, aos índios, para expulsarem os holandeses do Brasil. E o que ocorre em cima disso? A Igreja Católica, ela não era propriamente, a Igreja Católica não, a monarquia brasileira. Ela não era uma monarquia laica, um Estado laico. O catolicismo estava intrinsecamente ligado à coroa brasileira, né? E à coroa portuguesa. Então os protestantes não seriam bem recebidos aqui. Principalmente quem? Principalmente um ex-padre que se converte. Que ao estudar a palavra de Deus, professa a fé protestante e diz o que em seu discurso? Abandonei toda a tradição católica, não mais quero a tradição, e serei hoje conhecido e compreendido somente por crer nas Sagradas Escrituras. Né? Nós aqui não estamos fazendo crítica à Igreja Católica. Nós entendemos que a Igreja Católica tem um modo de pensar. E qual é o seu modo? Nós temos, isso já foi falado em outras lições da revista de Bases Bíblicas, há dois pilares da Igreja Católica: a palavra de Deus, a Bíblia, e a tradição da Igreja. E muitas vezes a tradição ela tem um peso maior, ela tem um cumprimento maior do que a palavra de Deus. E o padre que se converteu, Antônio Teixeira de Albuquerque, o que ele faz? Ele professa a sua fé. Ele diz que abandonou a tradição e ficou somente com a palavra de Deus, com a Bíblia. Expansão no Brasil. A família Buckley teve grande importância na estruturação das obras batistas do Brasil, contribuindo desde sua chegada para a fundação de igrejas, a pregação itinerante e o trabalho pastoral. O outro casal missionário, o Zack Taylor e Kate Taylor, chegou também e logo se uniu a eles, tomando forças no trabalho. O que eu quero dizer aqui para nós terminarmos, fazermos as considerações finais? Buckley foi muito perseguido, né? Houve vezes em que ele foi apedrejado. Por que ele foi apedrejado? Porque quando ele estava em São Paulo e no Rio de Janeiro, havia uma comunidade muito grande de protestantes, principalmente batistas. Então ali ele estava seguro. Quando ele ruma ao interior do Brasil, passando por Minas Gerais, principalmente pela cidade de Barbacena,
E ali ele tem um chamado pelo Espírito Santo de Deus para ir à Bahia, evangelizar na Bahia, num território extremamente romano, né? Nós sabemos que o território nordestino e norte do país possui uma densidade demográfica de católicos apostólicos romanos muito grande. E a tolerância a protestantes era zero. E o que ocorre? Eles sofreram inúmeros ataques. Eles só conseguiam batizar pessoas na praia ou em rios com policiais. Muitas vezes em seus cultos, né, a igreja era apedrejada. Buckby tinha uma cicatriz enorme no rosto, na face, por uma pedrada que ele tomou, certo? Um atentado que ele sofreu. E Zack Taylor tinha inveja daquela cicatriz, porque ele dizia que Buckby exibiria aquela coroa na eternidade por evangelizar. E o que esse casal fez? A importância desse casal no Brasil. A importância. Por que eles são tão lembrados como um casal assim, com tamanha relevância? Olha as igrejas que eles plantaram no Brasil. Fundador e primeiro pastor das seguintes igrejas. Primeira Igreja Batista Brasileira na Bahia, 1882. Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, 1884. Primeira Igreja Batista de Campos, Rio de Janeiro, 1891. Primeira Igreja Batista de Niterói, 1892. Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, Minas Gerais, 1894. Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, 1896. Primeira Igreja Batista de Campinas, São Paulo, 1901. Primeira Igreja Batista de Jundiaí, São Paulo, 1902. Primeira Igreja Batista de Santos, São Paulo, 1903. A Primeira Igreja Batista da Lapa, São Paulo, outubro de 1924. É ou não é influente? O homem vocacionado, né? Inspirado por Deus e por sua esposa, que não poderia ser contida no sul dos Estados Unidos, visto que possuía uma vocação para ser missionária, para agradar a Deus em outro país. Esta é Anne Luther Buckby, juntamente com seu esposo, que desejava ser pastor nos seus arredores, alguém ligado à família, alguém que foi desafiado por Deus e por sua esposa, para pregar o Evangelho, para ser luz a tantas cidades do Brasil. Por isso eles são lembrados, tão lembrados, na Convenção Batista Brasileira. Convenção essa que eles ajudaram a fundar. William Buckby, ele foi tão importante que ele participou da proclamação da República, da separação entre Estado e Igreja no Brasil. Tamanha a importância de William Buckby no Brasil. Essa é a importância do casal. Seus filhos continuaram a obra missionária. Dos 9, 5 participaram de plantações de igrejas e colégios batistas no Brasil. Este é o legado. Eles trabalharam 58 anos. Morreram estafados, acima de 80 anos, servindo a Deus em solo brasileiro. Moraram e morreram aqui, honrando a Deus, levando o Evangelho, permitindo que pessoas tivessem acesso direto a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Considerações finais. Atualmente, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, a denominação batista é a segunda maior denominação evangélica do país, atrás apenas da Assembleia de Deus. O ardor missionário vivido pelos primeiros missionários batistas no Brasil parece ter contagiado o povo batista, a ponto de hoje sermos a denominação que ama missões. Hoje a nossa igreja tem a oportunidade de fazer a diferença no nosso bairro, na Cidade Alta. Muito nós temos que fazer e Deus tem nos desafiado. Nós, como igreja, nós temos que nos unir a Deus através do Espírito Santo de Deus. E as estratégias que o nosso pastor Francisco, nosso amado pastor, tem elaborado para fazer com que a nossa igreja seja forte, seja através do discipulado, da classe de maturidade cristã, nós temos
um compromisso e um dever para com o reino de Deus nesse bairro, na Cidade Alta. E também no bairro Olavo Costa, em ajudar nossos irmãos missionários. O irmão Diácono Júlio, que é nosso seminarista, e a irmã Ana, que é diaconisa. Nós temos a obrigação de dever com o reino de Deus e com a palavra que nós demos. Aquele casal em Tabuleiro, em Olavo Costa. Para fazer ele não contribuir somente financeiramente, mas dedicar tempo, suor, para que aquelas pessoas vejam a glória de Deus. Como o casal Bugby nos abençoou, vivendo a vida ministerial durante quase 6 décadas. E nós temos também um compromisso espiritual com a cidade de Tabuleiro, com a nossa congregação, com a consciência e expansão do reino de Deus naquela cidade, que tanto carece de Deus. Acordemos, irmãos, que possamos nos inspirar nesse casal que tanto nos amou. Se hoje nós temos o Evangelho na nossa pátria, a tradução da Bíblia, nós devemos a estes irmãos, não somente ao casal Bugby, mas a todos os protestantes que nos trouxeram as boas novas, mas em especial a este casal que saíram do conforto, que largaram tudo, família, recursos financeiros, status, para nos servir e nos servir na nossa pátria, que nos sirva de inspiração e que possamos tomar posse da nossa vocação e evangelizar esse bairro, que possamos fazer muitos discipulados e que Deus esteja conosco.